Olha, outra negativa do prefeito também foi o pedido da ACIL de alteração do horário do comércio, no período ali de 11 da manhã até às 7 horas da noite. É ao vivo aqui nos estúdios, claro, Fernando Moraes, presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina. Fernando, reduzir a aglomeração nos ônibus, foi o que se baseou, que vocês basearam nesse pedido? Boa tarde a todos, né? Boa tarde, Cid. Eu queria deixar bem claro como foi conduzido essa negociação, porque muitos não entenderam ontem, acharam que a ACIL estava simplesmente pedindo para flexibilizar, mal acabou o decreto do Estado, já pensando na economia, só pensa em dinheiro, não é bem isso. Tá? Então, antes do fechamento do decreto do Estado, a ACIL, Sincoval, Sindecolom, que são os sindicatos do trabalhador e do comércio, estavam negociando junto com a CMTU, porque o ônibus está com uma grande dificuldade nas aglomerações. Nós temos aí, na entrada do dia, das 7 às 8, indústria e construção civil entrando, às 9, serviço, às 10 horas está banco e comércio e 11 horas os shoppings. Daí, com isso, está tendo uma aglomeração nos ônibus. Então, qual foi a ideia? Esticar um pouco mais a entrada, que seria para as 11 horas, e também a saída. Por quê? Porque a gente está trabalhando hoje só 6 horas. A gente voltaria a trabalhar 8 horas e sairia às 19. Questionaram muito essa saída, porque tem muitos colaboradores que têm filhos, que precisam cuidar da família. Então, a gente está reavaliando também um outro horário que seria das 10h30 às 18h30. Então, a gente está trabalhando, está tendo essas negociações, não para querer abrir o comércio, flexibilizar mais o comércio. A gente está querendo evitar a contaminação. Logicamente que, por outro lado também, nós também estamos querendo que a nossa economia volte, que a gente precisa dar mais empregos, a gente precisa melhorar o salário dos trabalhadores, que hoje, aqui no comércio, estão todos com redução de salário, porque está todo mundo trabalhando com 6 horas, então o empregador pode reduzir o salário em 25% desse colaborador. Então, muitos estão fazendo isso. Então, infelizmente, a maioria dos colaboradores aí estão com salário reduzido. Então, esse alargamento de horário para o comércio, você volta para trabalhar 8 horas, então o trabalhador começa a ganhar mais. Você tem a possibilidade também de horários a mais para o consumidor, então você vai evitar aquela aglomeração num horário que está hoje só de 6 horas. Então, são várias nuances que tem sobre isso. Não é simplesmente a ACIL está querendo só pensa na economia. Então, a gente teve toda essa conversa. A própria promotora, eu passei esse horário para ela também achou viável esse horário. Então, a gente está analisando sempre, trabalhando, conversando com a Prefeitura, com a Secretaria da Saúde, para levar essas ideias para o COESP, para que a gente possa trabalhar, andar junto, né, economia e saúde. Então, a gente quer isso aí na mesma linha. E nessa conversa inicial com o prefeito Marcelo Bellinati, ele, por enquanto, achou melhor deixar do jeito que está. É que, na verdade, o que ele alegou que está saindo de uma quarentena e ele quer analisar a semana. Você acabou de falar na matéria que teve uma procura maior nas UPAs, né, com problema respiratório. Então, ele quer analisar toda essa semana para ver se consegue flexibilizar esse horário. Mas lembrando que não é um horário para ter mais contaminação, é para evitar as contaminações. Então, esse horário precisa ser validado para aliviar, ou coloca mais ônibus, entendeu? Então, é uma coisa ou outra. O que não pode é ficar todo mundo em pé, amontoado dentro do ônibus e fazendo a contaminação ser mais extensa ali. Então, são duas coisas. Ou flexibiliza, dá esse espaço maior, ou você coloca mais ônibus.
Até essa semana, Fernando, nós colocamos aqui no Tarobá Notícias uma imagem que nós recebemos de uma telespectadora e ela filmou dentro do ônibus e justamente era da região sul, que engloba ali principalmente a região do Shopping Catuaí, o ônibus lotado, era 5h pouco da tarde, o ônibus lotado, e ela falou, tá aqui, ó, manda pro Cid lá, olha, gente, olha a situação dos ônibus aqui. A gente fez um material na semana passada, no especial, nos terminais, mostrando também, ou seja, a cidade inteira com esse problema do ônibus. Até comentei na ocasião, peraí, ó, o comércio está pagando o preço muito caro dessas quarentenas impostas aí pelo município, depois pelo Estado, mas a gente está vendo que a situação do transporte coletivo continua do mesmo jeito, está de mal a pior. Verdade. Então, a gente gostaria muito dessa flexibilização ou coloque mais ônibus para que a gente não possa ter o nosso colaborador correndo esse risco de contaminação ali dentro do ônibus, que a gente sabe que ali o contágio é maior. Nessa uma semana que a gente ficou, desse decreto estadual, que o comércio ficou fechado, a CIL já conseguiu fazer um levantamento do prejuízo causado ao empresário? De quantos empregos podem ter custado essa uma semana de comércio fechado? Ainda não, a gente não fez essa avaliação, mas com certeza foi uma semana difícil, dura, que com certeza vai ter demissões, empresas fechando, como as de restaurante em shoppings, né? Que a gente precisa tentar entender um pouco melhor, porque são lugares seguros, como você falou, o Carlos falou na reportagem, que a gente precisa ter uma avaliação melhor, né? Porque não só no Paraná, mas acho que no Brasil todo, só Londrina e Goiânia que está fechada a praça de alimentação nos shoppings. Então, desde o início, o COESP sempre falou que o porquê de não abrir, porque gera passeio dentro do shopping. E não é verdade. A gente está vendo que quem frequenta shopping, quem vai lá, a gente vê que está com uma diminuição de fluxo muito grande. Muito grande. Quase ninguém. Mas imagine o colaborador do shopping, que os shoppings são todos distantes, só tem um aqui no centro, que a maioria das lojas ali não tem cozinha dentro das lojas e essa pessoa precisa comer em algum lugar. E aonde que ele está comendo? Na rua? Porque ele costuma sempre ali fazer a sua alimentação na praça. Então, precisa pensar um pouco mais aí, fazer uma avaliação um pouco melhor. Eu acho que faz 4 meses que essas pessoas estão fechadas, né, esses empresários, e a gente vê, eu tenho loja em shopping em Maringá, Cascavel, não tem fluxo na praça de alimentação, não tem aglomerações. Então, é muito mais fácil controlar um restaurante e uma lanchonete dentro do shopping do que na rua. Então, a gente precisa virar essa chave aí que não pode acontecer mais isso. Maravilha. Fernando, então, esperar esses últimos dias da semana, hoje é quinta-feira, né, para ver se na segunda-feira o prefeito venha com uma decisão diferente com relação aos shoppings, talvez não, né, ele já foi incisivo com relação a isso, mas pelo menos dar uma avaliada nessa flexibilização ali do horário do comércio. Né? A gente espera que aconteça tanto a flexibilização como a praça também. A gente entende que essa avaliação que o COESP está fazendo precisa ser refeita por eles, analisado melhor. Eu acho que hoje tem a reunião que acontece toda quinta, então eu acho que eles precisam fazer essa avaliação para liberar esse pessoal para trabalhar. Maravilha. Fernando, mais uma vez, obrigado pela participação e estamos à disposição sempre. Né? Eu que agradeço. Lembrando que a CIL, aí, como eu falei desde o início da pandemia, a gente está trabalhando junto com a saúde, a gente ajudou a aparelhar toda a saúde aqui em Londrina junto com a secretaria. A gente sempre apoiou o prefeito, sempre apoiou o COESP, mas também a gente pensa muito na nossa economia, porque a gente quer que a cidade prospere. A gente já perdeu 6 mil postos de empregos, então a gente precisa poder trabalhar um pouco mais aí para que a gente possa ter um ano mais próspero, porque está difícil até agora. E hoje, que é o dia do comerciante, né? Então, 16 de julho é o nosso dia e a gente está sofrendo demais, infelizmente, mas com certeza isso vai passar. E olha só, antes de encerrar com o Fernando aqui, você citou, né, da quantidade de pessoas que foram mandadas embora aqui na cidade de Londrina. Nós fizemos um comparativo aqui na semana passada, se não me falha a memória, que em todo o estado do Paraná,
foram oferecidos pouco mais de 5 mil empregos. Até me recordo muito bem, falou, pessoal, como que é a situação hoje do comerciante no Paraná inteiro, olha o tanto de cidades que tem no nosso estado, foram oferecidos, então, em todo o estado do Paraná, pouco mais de 5 mil empregos. E aqui em Londrina, só em Londrina, nós perdemos mais de 6 mil empregos. É isso, infelizmente, é a notícia que a gente tem para dar, mas que a gente não gostaria, mas a gente é valente, vamos reverter tudo isso. Maravilha, vamos com certeza. Obrigado, Fernando. Um abraço, até mais, tá? Nós temos que fazer a nossa parte, pessoal, e que as autoridades políticas londrinenses, paranaenses, se reúnam, pensam mais, tenham cautela. Claro, a gente não pode esquecer do aumento do número de casos de contaminados pela Covid-19. Cada um de nós somos responsáveis. Eu sou responsável. Também, mas como, Cid? Eu estou aqui trabalhando. Se eu agir de forma irresponsável e não seguir todos esses protocolos que a gente tem falado constantemente, e quando eu termino o programa aqui, eu faço o que eu bem entendo, a hora que eu bem quero, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco eu vou chegar contaminado pela Covid-19, vou contaminar os meus filhos, a minha esposa vai contaminar meus pais vão contaminar meus irmãos, que vão ficar desempregados, que vão contaminar outros profissionais que trabalham com eles, por aí vai. É uma cadeia, cara, é uma cadeia. Por conta da irresponsabilidade de um único dia. Então, nós temos que fazer essa parte. Nós mesmos. Eu tenho que fazer, você tem que fazer. Não é só olhar para o umbigo, não, cara, não dá nada não, e vai. Porque uma hora dessa, é um ciclo gigante e que vai lá na frente depois, você mesmo vai ser o responsável. Vamos fazer nossa parte, pessoal. É momento de união, porque não está fácil não. Está fácil não. Você tem o seu emprego garantido, o seu salário garantido, dê graças a Deus, cara. Dê graças a Deus mesmo. Falou, graças a Deus tem meu emprego garantido. Porque, olha, o que tem de gente na rua, correndo atrás e buscando emprego, procurando emprego e ninguém abrindo as portas, porque ninguém está contratando nesse momento, você não tem ideia. Você não tem ideia. Mas você está pensando em economia? Não, estou só explicando para você por que você tem que se preocupar. Por que você tem que cuidar da tua saúde. De você correr o menos risco possível de ser contaminado. Daí você não é contaminado, volta tudo à normalidade e vai representar o quê? Muito mais emprego para você, para toda a cidade. Agora, se você agir de forma irresponsável, daqui a pouco, filhão, a situação vai piorar um pouco mais ainda.